Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para o mercado do boi. A gente tem um agosto muito ruim, com números muito negativos, quedas muito rápidas de preços aí, tanto no mercado físico quanto no futuro, mas um setembro que já tem uma mudança aí nos patamares de preços. Não se recuperou tudo que se perdeu até agora, mas pelo menos uma parte dessa recuperação já começa a acontecer. A gente vai conversar com o Geraldo Isolde, lá da Levante Inside Corp. Está aqui o Geraldo com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. Uma reação que já começa aí a melhorar a situação do pecuarista, Geraldo. Mas é uma reação que ainda não recupera o que se perdeu, né? Fala, Alex, bom dia. De fato, estamos tendo aí, acho que até agora, um dos melhores meses do ano, né? Se não o melhor. Julho e agosto, aí, como você disse, foram muito ruins. Ah, mas assim, né? Vamos lá. A situação ela ainda é ruim no comparativo, no quadro geral, né? Obviamente, o pecuarista está um pouco mais aliviado, né? Acredito que esteja tendo dias de bom humor aí, obviamente, porque a comparação que a gente faz geralmente é com o quadro recente, né? Ou seja, agosto, julho. Mas, assim, dentro do ano, a gente ainda perde muita coisa, né, Alec? Se a gente for fazer um comparativo do ano, aí a gente está perdendo coisa de 30% na arroba. É muita coisa. Não vamos recuperar aí os preços para os níveis do final do ano passado. Eu acho que isso está meio que quase todo mundo conformado. Se não está, deveria estar. Mas é um quadro, com certeza, assim, muito melhor, né? Dá para a gente respirar agora, pelo menos, né? Vamos entender como é que foi, como é que está sendo essa recuperação e principalmente fazendo isso que você falou, comparando os meses recentes, né? Quando a gente Uhum. olha o mercado físico, Geraldo, de agosto, o que se perdeu naquele momento foi muito rápida a perda, né? Ao longo do mês de agosto a gente viu uma depreciação muito grande da arroba, né? Sim, em especial a partir do meio do mês, né? Na metade de agosto, a gente já estava com aquela sensação de, nossa, será que é o fundo do poço? Será que não é? E os preços, eles ainda não estavam nem perto de R$ 200, se eu não me engano. Então, coisa de 215, por aí. A gente teve aquele final de semana onde tiveram notícias de problemas com incorporadoras chinesas, né, durante o final de semana. E aí, coincidência ou não, na segunda-feira o mercado de boi derreteu, né? E assim foi aí até o final de agosto. Uh, a indústria tirou o pé das compras, as escalas foram se alongando. A gente chegou aqui a ter escala aqui em São Paulo em torno de 14 dias úteis. Para o Brasil, chegamos aí a ter escalas acima de 11 dias úteis em agosto. Uh, e o mercado foi caindo, né? Não tinha demanda. Também as duas últimas semanas de agosto também foram muito ruins na exportação, né? A gente até estava animado aí para o mês de agosto. A gente teve aí exportações acima de 40 mil toneladas em cada uma das três primeiras semanas. Mas as duas últimas semanas, que não chegaram a ser semanas completas, mas devem ter tido aí uns 9 dias úteis, elas foram. A gente teve 60 mil toneladas, o que daria aí coisa de 30 mil toneladas para cada uma das semanas, bem abaixo das primeiras. Na média diária, a gente ficou com uma exportação de agosto 9% abaixo de agosto do ano passado. Então, quer dizer, num mercado que já estava um pouco desacreditado e tal, isso também fez efeito, né? Mostrou aí que realmente a indústria resolveu tirar um pouco o pé.
falou assim, ó, vamos dar um tempinho aqui, vamos ver o que vai acontecer com essa história de China. Enfim, e aí a gente teve, chegou aí a preços aí em agosto, aí, se a gente considerar o Agrobrasil, ele chegou aí em agosto a menos de R$ 194, né, no final de agosto. O Exalc chegou aí abaixo de 197 aí no dia 1º de setembro. Aliás, desculpa. A gente chegou aí abaixo de 200 do Exalc. Tá? Chegou a 199 aí no comecinho de setembro ainda não, já tinha começado esse movimento no futuro, mas o Exalc ainda não tinha refletido, né? O Agrobrasil acaba refletindo mais rápido. Enfim, e aí a partir, justo no dia 31 de agosto, a gente começou a ter essa reação. A gente começou a ter uma volta da indústria às compras, as escalas foram se encurtando de novo, e aí, isso num mercado onde está todo mundo muito pessimista, muito desacreditado, qualquer noticiazinha boa, o mercado responde muito forte e muito rápido. E aí a gente acabou aí tendo aí um bom início de setembro. Estamos chegando aí no meio de setembro aí já com uma valorização aí para o outubro, por exemplo, né, que é o nosso mês aí mais negociado no momento, Lá na de B3, R$ 24,50. Quer dizer, faltar um pouquinho só para recuperar o que a gente perdeu em agosto, que foi R$ 33, né? Então, seguimos aí nesse mercado um pouco mais firme agora. Mas o mercado futuro está mais otimista, por enquanto, obviamente, do que o mercado físico, né, Geraldo? O mercado futuro, ele tá. A gente aqui no físico, estamos com uma média aí aqui em São Paulo em torno de R$ 210 aí, por aí. O Agrobrasil de ontem registrou 211,61 para o estado de São Paulo. O Exalc 204, quer dizer, está um pouquinho mais defasado, né? Mas o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, eu acho que está mais aí para perto de R$ 210 a arroba. O mercado futuro, primeiro assim, como o próprio nome diz, né, ele tenta acertar o preço futuro, né, lá em outubro. E em segundo lugar, que ele tem, além de ter ele tem algumas variáveis que não influem tanto no físico, né? Por exemplo, o fator humano, ele é muito mais rápido, ele é muito mais forte e rápido no futuro do que no físico, por exemplo, né? Então ele acaba sempre sendo mais intenso. Na verdade, o que a gente acha que foi uma correção de preços aí, de um movimento, entre aspas, errado aí. A gente costuma dizer, o mercado errou a mão nessa queda do meio de agosto. Tá? Não estou falando que ele errou a mão na queda de julho ou na primeira quinzena de agosto, mas a partir do meio de agosto, talvez o mercado tenha um pouco exagerado na queda. E agora ele está se ajustando e tentando encontrar um nível aí, quem sabe, de onde ele nunca deveria ter saído, né? Pois é, mas ao mesmo tempo, né, que, enfim, atingimos o fundo do poço e podemos acompanhar aí a retração do vendedor, do pecuarista, não aceitando aqueles níveis de preços na casa dos R$ 190, a gente viu uma melhora ou uma reação da demanda acontecendo também nesses primeiros 15 dias aí de setembro, certo? Certo. Foi um conjunto de fatores. Então, o primeiro, boi a R$ 190, ninguém quer vender, né? Então, assim, vendeu aquele pecuarista assim, que realmente precisava, e aquilo que precisava, né? Muitos pecuaristas fizeram uma retenção de animais. Ó, 190 não dá, não vou vender. Então, isso combinado ou não, fez um efeito. Você teve uma redução na oferta. Aí você teve realmente a volta da indústria às compras e a redução das escalas, né?
isso já causou uma boa alta na semana passada. Coincidentemente, tive aqui falando aqui com a Letícia na sexta-feira passada. A gente já estava, para pegar aqui como exemplo o boi outubro, eu lembro que a gente na sexta-feira passada estava recuperando mais ou menos R$ 16 dos R$ 33 que a gente estava perdendo, que a gente perdeu em agosto. Agora, falando contigo aqui, a gente já recuperou R$ 24, né? E aí, por fim, a gente teve números de exportação nessa segunda-feira, relativos aos 5 primeiros dias úteis é, é, do mês, muito bons. O que talvez tenha ajudado um pouco a indústria a falar assim, bom, então o problema na China ali, ele ficou mais no setor imobiliário mesmo. Acho que é uma ideia que foi se confirmando aí no decorrer da segunda quinzena de agosto, né, depois do acontecido. Então, o pessoal foi vendo que, bom, de fato, esse problema chinês, ele ficou mais restrito ao sistema imobiliário mesmo, ele não vai ter uma grande contaminação nos bancos, a China vai continuar sendo grande, ela pode comprar menos, mas ela vai continuar sendo o grande comprador de tudo no mundo. Então, eu acho que isso também serviu para a recuperação dos preços. E ao mesmo tempo a escala também deu uma enxugada. E escala deu uma enxugada, não, acho que deu uma bela enxugada, né? A gente caiu aí como eu estava falando, de 14 dias úteis no dia 22 de agosto em São Paulo para 7,9 dias úteis. Na quarta-feira até estava um pouco melhor, estava com 7,7. E a nível nacional, a gente caiu aí de 11,25 dias úteis no 24 de agosto para 6,6 ontem, né? Isso ajuda aí demais, né? Dá uma queda aí de mais de 20% aí na média nacional e mais de 30% para São Paulo, do pico de agosto. Pois é. Então, isso também ajuda bastante. Você acha que é uma tendência, Geraldo? Vamos ver a continuidade nesse movimento de alta? Não, Alec, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Como sempre, aquele R$ 300 ali vai ficar eternamente na cabeça. Então, quando a impressão que eu tenho, tá? É que toda vez que se inicia que se tem um ciclo desse, uma fase dessas, a impressão que eu tenho é que todo mundo pensa, pô, acabou o pesadelo, vai voltar para R$ 300, né? Não é por aí, nem 290. Como eu disse, eu acho que é uma correção. Eles estão voltando para patamares de onde eles não deveriam ter saído, né? Acho que a gente pode sim, de repente, ter uma alta aí a partir de agora aí, a alta pode se prolongar um pouco, né? Falando de mercado físico, porque o outubro aí, futuro aí, a gente já está agora aí com R$ 223. A gente tem falado aqui no programa já há bastante tempo, né? O meio do segundo semestre ele é tradicionalmente um pouco melhor, né? A gente tem geralmente um volume um pouco maior de exportação, principalmente por conta da China, que começa a recompor os estoques para as comemorações do Ano Novo Chinês no ano que vem, né? Acho que é 10 de fevereiro, enfim. Não lembro exatamente a data, mas é um período onde se começa a fazer essas compras. O mercado interno começa a ficar um pouco mais animado, quer dizer, você tem aí feriado, você tem festa de final de ano, você tem pagamento de 13º, então, assim, geralmente, mesmo que seja para piorar de novo aí no começo do ano, que geralmente piora por causa das contas, a gente tem uma melhora de final de ano, né? Então, o meio do segundo semestre, ele é tradicionalmente um pouco, do meio para frente, até o final do ano, ele é tradicionalmente um pouco mais otimista. Então, acredito que os preços possam melhorar um pouco, mas assim,
não é uma tendência de alta por enquanto. Eu acho que é um reajuste de preços. E chegando, você acredita aí que esse preço pode chegar nos níveis que o mercado futuro está indicando hoje, Geraldo? Eu acho que é factível, Alec. A gente tem aí coisa de 210 aqui para São Paulo, e um vencimento outubro aí negociando a 223, né? Então, eu acho que é factível aí esse encontro aí, o físico subir um pouquinho mais aí do futuro. O futuro também, eu acho que talvez cair um pouquinho mais aí para os dois se encontrarem, mas assim, o físico subindo um pouquinho mais, né, nesse encontro aí, o físico subindo um pouquinho mais do que a queda no futuro. Muito bem. Uh, Agora, acho que para que isso aconteça, é preciso se confirmar essa demanda, né, que você citou aí, que geralmente acontece no último trimestre. É preciso melhorar também o consumo por aqui no Brasil. E a oferta? O que a gente pode esperar da oferta? Alec, eu acho que ainda tem bastante boi, É, né? opinião minha, tá? Eu acho que a oferta, ela ainda é grande. O mercado ele só não vai subir mais por causa disso, né? Então você tem lá o pessoal que segurou o boi para não vender a 200, mas num preço um pouco melhor, talvez ele venda. Então o que acontece? Conforme o mercado sobe, é, a chance de você ter aumentos pontuais, a oferta você já tem, né? Você não vai ter um aumento, o boi está lá. Mas o que eu quero dizer é entradas pontuais de animais, né? Em volumes um pouco maiores em alguns preços, e aí você acaba tendo uma pressão maior nos preços em decorrência da oferta e não deixa o preço subir mais que aquilo, Uhum, entendeu? Então, uhum. assim, a oferta ela ainda existe, ela vai continuar aparecendo pontualmente, fazendo essa pressão e não deixando o preço subir mais. Perfeito. Tem perguntas aqui, Geraldo, do Raoni Cotrim. Ele está dizendo que o custo dele está atualmente em R$ 235 por arroba, mas ele acredita num dezembro chegando a 270. Será, Geraldo? Rony, essa história do custo é muito ruim, né? Porque agosto foi um mês ruim para todo mundo em termos de margem, né? Eu acho que todo mundo aí, se fosse vender aí, boi nesses níveis, estava com margem negativa, né? Até quem tinha o custo um pouco mais baixo que o seu. Ah, eu não duvido de nada nesse mercado, tá? Não duvido que bata 270. Agora, olhando as variáveis aí que a gente tem agora, não acredito que seja um preço aí. Eu não acredito que vá, opinião minha, tá? Não acredito que bata esse preço. Muito bem. Acho que Ah, pode até, de repente, acho até que possa bater até o final do ano um preço que vá te proporcionar uma margem positiva, ou seja, acima acima dos desses 235, né? 235, se eu não me engano, que você falou, Isso, é isso né? mesmo. Acho factível até o final do ano, de repente, ultrapassar esse valor. Agora, se eu te falar assim, que eu acho que vai bater 270, eu não vou me sentir bem. Não é uma coisa que eu esteja acreditando muito no momento, tá? Muito bem. Temos a participação do Rubem Pinho, bom dia para você, Rubem. Marcelo Rocha também, bom dia. O Marcelo está fazendo elogio aqui para você, perfeita análise do Geraldo com relação aos preços versus a oferta. Obrigado, Marcelo, aí pela Obrigado, participação. Marcelo. Muito bem. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Essa semana parece, a próxima semana, aliás, parece ser uma semana também importante de consideração dessa relação de oferta e demanda, né? Ver como é que vai ficar, se os frigoríficos com esses novos preços vão conseguir alongar as escalas ou não. Enfim, temos ainda uma semaninha pela frente, né, Geraldo? O normal, né, o Alec, é que depois desses movimentos, o mercado, tanto físico quanto futuro, deu uma esfriada, né? Então a gente teve esse movimento de compra muito grande dos frigoríficos, enfim.
Então, acho até que o físico na semana que vem, de repente, pode dar uma esfriadinha, entendeu? Os próprios frigoríficos ali pararem ali, fazerem conta, né? Fazerem as análises dele. Então, pode ser aí que a gente tenha aí um alongamento das escalas aí de novo, não para os níveis de agosto, né? Mas assim, de repente aí para os níveis aí de julho, né? Julho a gente estava com escala aí de coisa de 8 dias úteis. Esses níveis de escala que a gente está agora, estava olhando aqui, né? Eu falei 6,6 dias úteis na média nacional, né? O nível que a gente estava mais parecido aqui, que foi 6,4 a última vez foi no dia 3 de julho, né? Então, acho que agora os ânimos devem se acalmar um pouco, todo mundo deve parar, pensar, olhar, fazer a sua análise e pode dar uma esfriadinha assim na semana que vem. É. O Rubem Pinho está participando aqui. Ele disse que está sentindo que tem muita procura de boi pelos, principalmente, pequenos frigoríficos. Será que já está faltando produto no mercado interno? Pode ser, Rubem. Também, também vejo isso, tá? Acho que isso já vi isso desde a semana passada. Vi algumas pessoas falando sobre isso, né? E esse tipo de informação, para mim, em especial, é muito importante, porque é uma informação que chega mais rápido para vocês aí do que para mim, né? E sim, eu acho que pode ser uma resposta aí de uma recuperação aí que, poxa, quantos dias aí, já faz acho que muitas semanas que a gente tem falado isso aqui no programa, né? A esperança de uma pequena recuperação aí no mercado interno. E tomara que não seja um movimento de final de ano, né? Tomara que realmente seja aí um movimento aí de uma melhora mais longa aí de consumo no mercado interno, porque isso ajudaria bastante, né? Hoje em dia a gente depende praticamente de China, né? Porque mesmo as exportações não é uma coisa diluída, né? Se pegar os cinco principais compradores de milho do Brasil, por exemplo, a gente vai ter aí 60% do total. Você pegar o nosso principal de comprador de boi, de carne bovina, tem 60, 70%, que é a China. Então, a China, apesar de ter sido muito boa para o Brasil, essa concentração não é legal. E aí, com o mercado ruim, o mercado interno ruim, acaba ficando uma situação muito sensível, né? Então, o ideal aí é que a gente tivesse aí, no mínimo, se não um equilíbrio na exportação, um equilíbrio aí entre demanda interna e demanda doméstica. É, interessante essa análise. O Rosmar Alvarenga. Meus amigos, bom dia. Não teve jeito de confinar o que projetei. Tive que soltar pelo menos 200 garrotes aí para o pasto. Ou seja, já começando a mostrar que realmente aquilo que estava projetado para o final do ano pode não se cumprir, hein, Geraldo? Em termos de confinamento, você diz? De confinamento, exatamente. Sim. Bom, o número de confinamento que a gente vê por aí, né, é sempre um pouco. A gente sempre fica com um pouco atrás, né, e não por causa das entidades que levantam, mas porque muitas vezes o próprio pecuarista ele tem uma. Igual aí. Desculpa, eu não lembro o nome do nosso amigo aí, ô Alex. Rosmar O Alvarenga. Rosmar, então. Igual o Rosmar, ele tinha planejado confinar um número X e chega aqui na hora H, pô, não vai dar para confinar isso. Então, igual o caso dele, tem muitos, né? E vamos ver aí como que vai ser esse. Acho que em um certo momento, né, eu acho que foi bom porque a gente teve um preço, uma queda muito grande no preço aí dos custos.
problema é que logo em seguida a arroba caiu aí mais ainda, né? Então, assim, não teve jeito. Fora que tá assim, milho, por exemplo, eu falei com um pecuarista aí, coisa no final de agosto, que ele tinha fechado milho a R$ 80. Ele estava recebendo milho que ele comprou R$ 80. Então, assim, acaba ficando complicado para muita gente. É difícil a gente precisar mesmo esse número de confinamento com muita exatidão. Então, É talvez, isso. de fato, ele seja menor. Muito bom. O Varley Garcia, da WMG Agro, ele tem o palpite dele aqui. Acho que o valor da arroba até o final do ano chega no máximo a R$ 240 em São Paulo. Espero estar errado, mas mesmo assim travei bois para novembro na casa dos 220 e 227 em São Paulo. Pelo menos ele travou, né, Geraldo? Eu achei muito ponderado o comentário do Dalei, tá? Acho que 240 é um número bem factível, como eu disse, vai depender aí de cenário, né? Leque, você vê, né? Às vezes a gente vem aqui numa sexta-feira e acontece alguma coisa no meio do caminho e daí volta na sexta-feira seguinte, é um cenário completamente diferente, né? Mas dentro do quadro que a gente tem agora, eu achei bem justa aí essa análise aí. E em relação ao hedge, né, a fixação de preço, eu acho que geralmente a gente fala, né, pessoal, eu quando eu era broker, já fui broker há muitos anos, os brokers em geral, né, vão vender o hedge, eles falam, então, a B3 é legal, você fixar o preço aqui no 260, porque se o mercado para cair para 250, você vai ter fixado melhor. Se o mercado subir para 270, você vai ter fixado acima do seu custo. A situação foi diferente agora, né? Porque quem não fez o hedge, e eu lembro acho que em julho a gente falando aqui, de boi a 260. A gente estava discutindo aqui se o boi estava lá 255, a gente estava discutindo aqui se o boi ia voltar para 260 na semana seguinte. Então, assim, quem não fez esse hedge a 260, não é que ele está ganhando menos, é que ele ficando numa situação muito apertada no final de agosto. Porque ele não só estava ganhando menos, como ele estava pagando. Ele estava vendendo aí, se ele tivesse que vender, ele estava vendendo uma arroba ali bem abaixo do custo de produção. Falei aqui com muitos pecuaristas hoje, em agosto, no final de agosto. Geraldo, o que eu faço? E aí, assim, não tem como eu mentir. Não faz, não tem jeito, né? Então, mesmo achando que a arroba vai para 240, né? E é um achômetro, muito muito sábia a decisão de se redear aí a 225, 230. Você não precisa redear tudo, né? Você pode redear uma pequena parte, daí deixa o resto aí para tomar um risco lá na frente, se você quiser. Então, assim, atualmente o hedge ele é essencial para qualquer produtor. Pode ser pecuarista, pode ser produtor de milho, de soja, enfim. Então fica aí a lição, né? Boa. Muito bom. Meu amigo, Geraldo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, gerando debate, isso é importante, a participação do pessoal pelo YouTube também, nossos agradecimentos, isso enriquece aqui o que a gente vem falando junto aos nossos especialistas convidados, porque a gente acaba respondendo o que vocês estão querendo saber, né? E entendendo um pouquinho mais do que vocês estão pensando. Isso ajuda muito a gente a desenvolver essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui. Agradeço a todos que participaram aqui. Lembro a vocês que é preciso fazer a sua inscrição aí no YouTube do Notícias Agrícolas. É rapidinho, faz lá a sua inscrição para ajudar a gente. Dá o seu joinha, dá o seu like ali para a gente também, para que a gente consiga ter parâmetros para distribuir melhor aí essas informações, entrevistas como essa com o Geraldo Isolde aqui no Notícias Agrícolas. E meu amigo Geraldo, obrigado mais uma vez pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a inclusive responder aos internautas aqui. Volte sempre, viu?
Alec, queria agradecer aí, principalmente o pessoal que participa, né? Para mim, em especial, é muito importante. A gente acaba aprendendo aí bastante também. E, como eu disse, a informação, na realidade, ela chega muitas vezes mais rápido para vocês aí que estão no campo do que para mim. E obrigado aí mais uma vez pela entrevista aí. Um bom final de semana aí para gente. Até a próxima, Geraldo. Tá aí, Geraldo Isolde, Levante Inside Corp, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, ponderando aí o que aconteceu com os preços e principalmente analisando o que pode acontecer com a precificação aí no futuro e, obviamente, respondendo aí aos internautas. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar os números lá da B3, Mercado Futuro. Vamos ver como é que estão os negócios por lá? De olho na tela, vamos lá. A gente tem um setembro trabalhando em alta até boa, 0,73% a R$ 214,55. Outubro se recuperando bem também, 1% de alta aí, R$ 223,20. Novembro, R$ 228 com alta de 0,88%. Dezembro, R$ 228,50, alta de 0,02%, um pouquinho mais tímida, mas reagindo também de qualquer forma. O indicador CPEA teve mais um dia de alta, 0,99% de elevação a R$ 204 foi o indicador de ontem. O indicador, ele é a média dos negócios que ocorrem aqui no estado de São Paulo. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.